Senhoras e senhores, se vocês gostam de futebol, vocês já xingaram esse homem que está aqui com a gente hoje. E se você é estudante de educação física, venha que nós vamos te apresentar um caminho maravilhoso chamado arbitragem de futebol. Será que é um caminho maravilhoso? Será que não? Estamos com Márcio Chagas da Silva, árbitro referência aqui no Rio Grande do Sul, campeonato nacional, gauchão. Tudo que vocês vão saber aqui é sobre futebol e la creme de la creme. Vamos lá, Edu. Presente Estamos nosso aqui. convidado. Marcião, seja bem-vindo ao Cartão Black Podcast. É um prazer te ter aqui. Pra galera que não te conhece, que deve ter uma galera que não conhece futebol. Sim. Márcio Chagas, árbitro formado em educação física, arbitragem, foi pra TV e hoje estamos indo pro caminho da política. Seja muito bem-vindo, a gente vai contar a tua trajetória. Fica à vontade aqui com a gente hoje. Valeu, Edu, valeu, Merlin. É uma satisfação estar conversando com vocês, falando sobre uma área profissional, né, que é a educação física e todas as ramificações que ela pode também proporcionar, dependendo do direcionamento que cada um, né, se predispor a trabalhar. Coisa boa. Vamos começar do início. Bora lá. Como é que veio a educação física na tua vida? Pô, a educação física ela veio praticamente na minha adolescência, né? Quando eu ainda estudante no primeiro grau, né, o que é o ensino fundamental hoje, porque as nomenclaturas mudaram. Ah, faz tempo, Márcio? Faz tempo. Isso aí não precisa falar, né? Isso aí não precisa falar. E aí eu sempre tive bons professores de educação física, e isso fez com que eu me incentivaram bastante para eu cursar. Né? Eu não me via em outra profissão a não ser educação física, eu sempre gostei de esporte, sempre fui muito envolvido desde novo. Comecei a fazer judô quando eu tinha 7 para 8 anos, depois joguei futebol de salão no Teresópolis Tênis Clube, joguei depois basquete, iniciei no 7 e fui para Sojipa, e do basquete foi assim onde abriu meu horizonte em termos de possibilidades, inclusive de estudo. Foi a modalidade que me proporcionou estudar como aluno bolsista no IPA no início dos anos 90, depois ingressar na universidade, na Unicinos, como aluno bolsista também por ter uma parceria da Sojipa com a Unicinos e depois por jogar no time da universidade. Então o esporte ele me acompanhou a vida inteira até chegar na arbitragem. O basquete abriu a porta pra ti na universidade, Bastante. então. Foi Bom. um chute de 3 pontos. Coisa boa. E joga bem? Eu engano até hoje. Né? Não tenho a mesma vitalidade. A carinha tá nova, mas eu vou fazer 48 anos. Mas jogo ainda quando eu consigo, com meus camaradas. Mas é um ritmo de veterano mesmo. E futebol, tu jogava em que posição, Márcio? Jogava de zagueiro no colégio, mas eu não era bom, não. Eu só tinha esse tamanho que eu tenho já desde os meus 14, 15 anos. Sempre fui grande. Mas eu nunca fui tecnicamente muito bom. Jogava porque tava ali, tinha muito mais vontade do que qualidade técnica mesmo. Fazia muita falta? Fazia falta, intimidava, atacante. Tu ia ser expulso por ti mesmo, Márcio? Seria. Coisa boa. Ainda coisa bem que boa. não tinha o VAR naquela época. E me diz uma coisa só pra antiga. A gente sempre faz a pergunta. A tua família, ela te apoiou na educação física? Bastante. Quanto a isso, os meus pais sempre foram super liberais nesse sentido de escolha de profissão. O meu pai sempre direcionou e imaginou que eu fosse fazer educação física. Infelizmente, ele não chegou a me acompanhar durante o período, porque ele faleceu logo que eu estava no segundo semestre. Mas a minha mãe deu total apoio, né? Sabia que eu gostava da área da educação física. Então, nunca teve oposição com relação a isso. Que massa, que massa. Coisa boa. Mais um que a família deu apoio. Às vezes a gente acha muita gente que Sim. não dá apoio, né? É, porque a gente vive num mundo extremamente capitalista, né? Não que a gente não goste, porque todo mundo gosta de dinheiro, né? De estar no conforto. Mas se tem essa ideia de que a educação física não dá dinheiro, né? E as pessoas estão completamente equivocadas. Dependendo da área que tu vai trabalhar, se tu for um bom profissional, vai dar dinheiro. Não são todas as pessoas que vão ter uma rentabilidade suficiente, né? E conforme o trabalho. A gente sabe que no magistério não vai se ganhar dinheiro, infelizmente. Eu sou filho de professora aposentada, minha mãe trabalhou mais de 50 anos no Estado e tem uma aposentadoria ridícula do Estado. Então, esse é o grande medo dos nossos pais, né? Pô, tu vai fazer educação física, pô, tu vai trabalhar em colégio, pô, vai ganhar uma mixaria, vai ganhar parcelado, porque é a ideia que se tem, né, de quem trabalha. Só que a educação física, a gente estava falando antes aqui em off, tem várias ramificações. Né? Tu pode ser um empresário, tu pode ser um coordenador de uma academia, tu pode ser um gerente, tu pode ser um gestor, né? Tu pode ser um professor também.
Né? Então, Um árbitro de futebol. árbitro de futebol. O que a gente trouxe aqui, cara com parkour de dança, de crossfit, de musculação, de tênis e tudo. Então ele é um ramo muito amplo, né? Um mercado amplo. Óbvio que tem que ter um pouquinho de sorte e competência também, né? Que pesa bastante. Estar sempre trabalhando. E falando em trabalho, como é que foi a tua primeira profissão dentro da educação física? A minha primeira atividade, assim, dentro da educação física, como estagiário, por incrível que pareça, foi no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Oh, parecido com futebol, né? Veio daí, então. Não difere muito. Pra trabalhar com jogador. Então, eu fiz estágio durante 2 anos e meio no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Né? Eu tive uma professora, assim, que me passou bastante experiência. Ela já estava atuando lá há mais de 15 anos. Para mim, foi um choque de realidade em todos os sentidos, né? De enxergar a vida com outro prisma. E me ajudou bastante, em termos de... como ser humano, principalmente. Né? Porque a gente está aqui hoje, nada nos impede, daqui a pouco, de estar numa situação, né, de uma psiquiatria. Porque, pô, nós somos humanos e pode acontecer. Né? Acontece. Tem acontecido muito por causa do estresse também, né? Estresse, depressão. Pós-pandemia acontece muito isso, né? E ali eu comecei foi a minha primeira experiência na educação física. Depois eu estagiei numa academia, no Clube Jangadeiros, como instrutor. Na Zona Sul, lá de Porto. Isso. No Clube Jangadeiros e no Hotel Embaixador, que eram os mesmos donos, o Paulão e o Dado. No ano seguinte, eu trabalhei num centro comunitário na Vila Mapa, no SESMAPA. Depois no Clube Petrópolis Tênis Clube, com o basquete, até que chegou a metade do curso de Educação Física. Pintou um curso de arbitragem no jornal, né? Na época se lia jornal, hoje é tudo na internet. Isso que ano, Márcio? Só pra gente localizar. 99. E aí eu já tava assim, que área da educação física que eu vou querer atuar real? Eu gostaria de atuar em outra modalidade, sem que fosse o futebol, mas futebol no Brasil é a única modalidade que dá um retorno financeiro adequado. E aí, mesmo na arbitragem, depois a gente vai falar bastante sobre isso, que é óbvio que não paga o que eu acredito que deveria pagar, mas perto das outras modalidades é muito mais. Então eu resolvi ir para a arbitragem de futebol, fiz o curso em 1999. No ano de 2000 eu comecei a atuar na federação, nos jogos de categorias de base, e fiquei até 2014. Conta pro pessoal como é que é o teste, não o teste, mas o curso para se tornar árbitro de futebol. Eu também fiz esse curso, eu me formei em 2011 pela Federação Gaúcha de Futebol. Como é que é isso pra galera que tá pensando, tipo, como é que é esse curso? É um curso de um final de semana? É fácil? É difícil? Olha, é um curso que no início não encanta nada, né? Porque é muito teórico e normalmente o aluno ele quer colocar em prática aquilo que ele quer se predispor a trabalhar. O meu curso foi na cidade de Santa Maria, durou 16 finais de semana. Então, nas sextas-feiras nós íamos num grupo com 16 numa van daqui, passávamos, as aulas eram sexta à noite, sábado de manhã e de tarde, e aí voltávamos. Cara, foi bem cansativo, né? Em alguns momentos dava vontade de desistir, porque a teoria não tem, assim, óbvio que ela é importante, mas ela parece que não combina com a prática da arbitragem. E era só teoria nesses 16? Teve um teste físico na metade, para ver como é que estava o condicionamento físico do pessoal, e era um teste físico completamente diferente do de hoje, era um teste de Cooper, 2.700 em 12 minutos, 2 tiros de 200 e 2 tiros de 50. Tinha que fazer 2.700 em 12, os tiros de 200 tinham que ser abaixo de 32 segundos e os tiros de 50 abaixo de 7,5 segundos. Não era fácil, não. Era um negócio bem puxado. E aí teve um teste no meio do curso e depois o teste final. E a prova teórica, uma na metade do curso e uma no final do curso também. Acho que não teve 100% de aprovação, algumas reprovações aconteceram, mas boa parte do curso assim passou. Nós éramos 66, 60 passaram. Da minha turma de 1999, ainda tem 2 ainda apitando, que é o Jean-Pierre e o Daronco, né, que chegou no quadro da FIFA. Então,
é um funil que vai cada vez mais afunilando ao longo dos anos, né? Foram pouquíssimos que chegaram no quadro nacional, porque tem um desgaste muito grande, emocional, físico, né? Às vezes tu vai mal numa partida, a própria comissão de arbitragem, ela te dá uma geladeira, não te explica, não é um meio que tem transparência, tudo é no subjetivo, então às vezes tu tá, daqui a pouco tu não tá, e ninguém te fala nada, tu imagina que tenha sido alguma reclamação de algum dirigente, tu não sabe nada. Né? Então isso também faz com que as pessoas muitas vezes saiam da arbitragem porque não há uma transparência. Tu fala pra ficar na geladeira só pra ficar claro, tipo assim, vamos supor, tu dá uma rateada no jogo, ou tu não apitou tão bem, ou alguém reclamou de ti. A geladeira é tu não ir pra um sorteio de escala de jogo. Ficar fora da escala umas 2, 3 rodadas, assim. Né? Sem motivo nenhum. Porque não há um contato do diretor de arbitragem que vai te ligar e vai dizer, ó, vou te suspender, tu tá fora das escalas por 3 rodadas, vamos fazer um trabalho, de repente, contigo aqui, eu não gosto da palavra reciclagem, porque reciclagem que recicla é o lixo. Né? Mas assim, vamos fazer um trabalho para ver se tu volta melhor. Então é tudo meio intimidador dentro da arbitragem. Não tem uma explicação. Seria mais fácil, tira o cara 5 rodadas, mas explica pro cara. Explica pro cara. Né? Que eu acho que seria mais... Pô, estamos lidando com adulto, né? Tu quer que esse árbitro seja uma pessoa correta, mas tu não tem o tratamento correto com ele. Então é meio dicotômico esse tipo de comportamento, principalmente de quem comanda a arbitragem. Tu falou que tu teve na tua turma o Daronco. O Daronco era grande desde aquela época? Não era. Como é que era o Daronco em 99? Eu não vou dizer que tu é pequeno, mas ele era, assim, no máximo do teu tamanho. Nossa, eu vou chorar ali e já volto. Não, porque eu já te vi maior, mas... Só pior. Tu tá mais magrinho? Tá de dieta? Tá comendo. Tá comendo. Mas não era... Pô, do tempo da arbitragem, do curso de arbitragem pra hoje... No mínimo uns 20 quilinhos ali a mais, no mínimo. E tu me falou 2 coisas que chamou a atenção, Márcio. Só uma pergunta, tu te imaginava ser árbitro de futebol ou foi uma causalidade que aconteceu na tua vida? Eu sempre gostei do futebol. Tá. Tá? Mesmo jogando basquete, eu sempre gostei do futebol. Nunca fui um jogador frustrado. Queria estar dentro desse contexto e a única maneira que eu me via era a partir da arbitragem. Porque eu sei que quando os caras começam a trabalhar com futebol, categoria de base... Cara, a rentabilidade é pífia, né? Mas tu muito mais investe do que tu ganha. E aí eu já tava... Pô, eu não vou me arriscar para ser preparador físico ou ser técnico de uma modalidade que eu nunca joguei. Então eu não tinha conhecimento e não ia me arriscar a querer dar uma de professor, né? Ali num meio que eu não conseguia... Que eu não tinha o domínio da modalidade. Não tem a linguagem, não tem a malícia do negócio. E aí eu decidi, vou trabalhar através da arbitragem. Eu acho que é um caminho que eu consigo me manter por mais tempo. Quando eu fiz o curso de arbitragem em 99, minha única ambição, né, e era uma missão, era apitar um Grenal. Eu quero apitar um Grenal. Né? Então, tipo assim... Esse é o teu sonho. Era um sonho, assim como eu acho que a maioria dos meus colegas. Mas ele foi mais adiante, eu consegui chegar no quadro nacional... Eu acho que rápido, em 4 anos de pós-curso, 2005 entrei para o quadro nacional, quadro da CBF, aí já fui eleito melhor árbitro em 2008, aí em 2010 entrei para o quadro de aspirantes, aí depois fui eleito melhor árbitro em 2011, 12, 13, 14. Então, tipo assim... CBF, né? Brasileiro, Isso. Né? Então, eu tive uma projeção muito maior do que eu imaginava, porque as coisas foram começando a acontecer. E alguns bons árbitros da minha época também saíram. Né? Eu peguei a transição de um Alexandre Barreto, de um Fabiano Gonçalves, a ascensão do Simon, do Gaciba, do Voaden, que eram caras que meio que embarreiravam assim, o surgimento de outros árbitros, e eu consegui furar essa barreira e estar no contexto junto com eles, de alguma maneira, mesmo eu não sendo FIFA. Né? Mas eu tava no bolo ali, eu sempre fazia semifinal, sempre fazia algum jogo decisivo, se não fosse no profissional, fazia na segunda divisão ou numa categoria de base um jogo importante. Então eu consegui furar essa barreira com 3 caras que eram FIFA. Sim, o Simon é 2 Copas do Mundo, né? 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. É outro patamar, né? Total. Outro patamar. Não, e tipo, afinal a gente sabia quem ia apitar, era ele ou o Gaciba. Pronto. Né? Aí deu, e não tinha... Tu tinha que pelear uma semifinal ali. Tinha que pelear uma semifinal.
Sim. E tu falou em off aqui pra nós da importância de se trabalhar na base, na várzea, pra tu poder te calejar pra se tornar um grande árbitro. Conta um pouquinho da tua história na várzea antes de tu pegar grandes jogos aí no Brasil, no Rio Grande do Sul. Começou, eu tinha... Em 99, quando eu fiz o curso, né? Eu só jogava basquete até então. E aí eu comecei a pensar, pô, se eu não apitar, eu não vou ter vivência. Aí eu comecei a apitar alguns jogos amadores aqui pelo interior. Três Coroas, Monte Belo, Cruzeiro do Sul, ali na região do Vale do Rio dos Sinos. Rio dos Sinos não, no Vale do Taquari. Só joguinho bom. Tinha alguns jogos bons. Tinha uns jogos bons, sim. Mas tinha umas peleias também, né? Tinha umas Normal. peleias. Tem peleia na No Série meio- A no ali, meio do- Márcio. no meio do mato. E ali foi onde eu comecei a trabalhar em jogos de adultos e ter uma melhor noção de como se desenhavam os jogos amadores, né? Que para mim foi importante. Porque quando eu fiz o curso, eu pensei assim, se eu não praticar, se eu não começar a rodar e ficar esperando só jogo da federação, cara, não vou aprender nada. Porque na federação a gente começa a apitar jogo ali do juvenil, aí tu tá escalado no final de semana, folga 2 pra estar no quarto. Então é 2 jogos no máximo no mês. Cara, com 2 jogos no mês tu não vai apitar nada. Então eu apitava jogos amadores no interior, jogo de colégio durante a semana, e eu comecei a E praticar. até o financeiro, né, Márcio? Tu não vai Também. segurar, né? Não tem como. Não tem como. E depois eu comecei a apitar uns jogos da Copa Paquetá também, em Porto Alegre, mas eu apitava só na fase classificatória. Quando começava os mata-mata, eu não ia, porque eu sabia que o negócio ficava mais perigoso, então eu me arriscava no início, depois não mais. Super-herói só tem desenho. Não dá soquinho, não dá. Não, porque Relaxa. a várzea é uma coisa de Em louco, Porto Alegre cara. mais ainda. Não, Viamão ali, aqui em volta de Porque Porto a Alegre. Copa perigoso. Paquetá, ela, além dos times da capital, ela abrangia esses times da região metropolitana, né? E dava confusão. O que aconteceu de mais tenso e que mais te marcou, assim, dentro da várzea? Na várzea, eu não tenho episódios assim de... Cara, eu tive uma sorte. Isso, e eu te digo assim, com toda a sinceridade. Cara, eu nunca apanhei na arbitragem. Nunca apanhei. Tomei calor, né? Pisada no pé, empurrão, gritaria e tal. Aquele bolo de torcedor esperar. Mas eu, cara, nunca tomei um soco, pontapé. Sempre tentei levar de uma maneira amigável os caras também. Nunca fui um árbitro agressivo de gritar com o jogador, mandar jogador longe. Isso também facilitou bastante. Mas, assim, episódio marcante na minha carreira, não foi no amador, foi no profissional, quando eu estava de quarto árbitro, em 2009, Curitiba e Fluminense, que foi quando a torcida do Curitiba, após o rebaixamento do time do Curitiba, invadiu o campo. Eu estava de quarto árbitro, o Voaden estava apitando, Conceição estava de árbitro de assistente 2, tinha o Márcio Eustáquio de Minas de assistente 1, e o policiamento disse, antes de começar a partida, que eles estavam no efetivo de 20 homens. Só que era a última rodada. E no vestiário eu disse assim, só 20? E aí os caras, não, a gente sempre deu conta. Eu disse, bom, mas é um jogo decisivo hoje, né? E aí o Conceição até disse, pô, parece que tá chamando confusão. Eu disse, não tô chamando confusão, cara. Mas é um jogo decisivo. E a distância, inclusive, da arquibancada pro campo é muito pouca. Dito e feito, o jogo começou a ficar tenso. Tava 1-1, o Curitiba tinha que ganhar. O empate mantinha o Fluminense na primeira divisão. Os dois estavam disputando ainda pra ser rebaixado. Pra ser rebaixado. Que é pior ainda, né? Isso, era a Muito última pior. rodada. Porque assim, os dois eram um contra o outro, no caso. Essa briga é épica, tu põe no Google Tá, ali. não, tu vai- agora eu lembrei, tá. E ali, faltavam 10 minutos, o chefe do policiamento lá, o capitão, não me lembro o nome dele, o nome de guerra dele, ele chegou e falou assim, tô com a informação de que vai ter invasão, ganhando ou perdendo. Então, tu pede pros teus colegas que quando terminar o jogo, já termina aqui perto da beirada do campo, que daí a gente só conduz vocês pro vestiário. Aí eu saí correndo da área técnica, fui lá do outro lado, avisei o Conceição, dei a volta, avisei... Nessa época não tinha rádio ainda. Não, tinha rádio, mas era um barulho. Ah, Barulho tá. total, não tinha Não tinha como. não tinha um áudio bom para chegar essa informação. Aí cheguei, avisei o outro assistente aqui, o que era o Márcio Eustáquio, de Minas, e fiquei na beirada do campo. Quando acabou o jogo, o Voaden terminou o jogo lá do outro lado, cara.
Correria, Márcio. Não, eles dois, ele e o Conceição, tiveram que sair no soco com uns 4 torcedores. Entrou 2, saíram, entrou mais 2, e eles tiveram que fazer força até que o policiamento chegasse e nos desse uma proteção. Sim. No meio desse policiamento, cara, os caras começaram a jogar banco na polícia. Cara, e um pavor. Bom, os caras vão nos matar agora. A gente teve que sair correndo pro vestiário. Entramos no vestiário, botamos umas mesas e um armário na porta para os caras não invadir. E só escutava o barulho do helicóptero e os BUM! Mas o jogo passou pela arbitragem, o resultado? Nada. Só tinha que botar a culpa em alguém. Nada. Tinha que botar a culpa em alguém. Apanhou a arbitragem, apanhou o time do Fluminense, O jogador nada. apanhou os jogadores do Curitiba. Cara, os caras da imprensa foram roubados. Os caras com umas máquinas gigantescas, assim, foram roubados. Zona de guerra. Zona de guerra. Mano, foi feio o negócio. O jogo terminou por volta das 7h30, porque o Fluminense atrasou a entrada. E atrasou propositalmente. Se nós só vamos entrar no campo quando as outras partidas começarem, porque eles precisavam também de outros resultados Eles paralelos. avisaram ainda. Avisaram. E toma uma multa, provavelmente. toma, né? mas... Mas daí tá. Pô, se manter na primeira divisão, pagar multa não é nada. Já era. E aí o jogo terminou por volta das 7h30, a gente conseguiu sair do estádio, era quase 11 da noite. 4 horas, 5 horas depois. De tão tenso que foi o ambiente. Sim. Mas no profissional. No amador, não tomei nenhum calor assim. Mas isso diz muito da tua competência e da tua levada de jogo, né? Sim. Isso diz muito. Eu sempre procurei ser um cara educado com todos, e ter um linguajar de boleiro com os caras também, né? Nunca. Não tem um jogador que vai falar mal de mim pra dizer, pode até reclamar, pô, não gostava dele porque ele era ruim e tal, alguma coisa assim. Mas assim, pô, o cara era mal educado, xingava, chamava todo mundo pelo nome, tentava deixar um clima bacana dentro do campo também, brincando com os caras. Por que isso, cara? Porque já tem o imaginário de que o árbitro é um inimigo, né? Então, tentar reverter isso é a melhor coisa que tu tem dentro do campo. Tu começa sendo vaiado pela torcida, né? Porra. Tipo assim, e tu não fez nada ainda, né? Ainda tu não fez nada. Ainda não fez nada. É loucura. É o inimigo comum, né? É o inimigo comum pra todo mundo. E é cultural isso, né? Infelizmente. Não muda. O árbitro entra no campo, vai fazer a verificação das Já tá redes, sendo das vaiado. maneiras, o cara já tá sendo vaiado. Xingado por tudo. É loucura. Márcio, em que momento que tu passou a viver de arbitragem? E até que momento que tu ainda tinha outra fonte de renda? Bom, eu consegui me arriscar a viver da arbitragem nos meus últimos 2 anos, que foi 2012, 13 e a metade de 14. Até 2011... Tá, até 2010 eu trabalhava em 3 empregos. Eu trabalhava no Grêmio Náutico União, no La Salle Santo Antônio e na Prefeitura de Esteio. Era concursado na Prefeitura. E árbitro de futebol? E árbitro de futebol. Ser numerado do Brasil. Não, do Gauchão. Do Gauchão do Tá. Brasil eu não cheguei a ser. Tá. Mas fiquei entre os 10 melhores durante um período. E tu já tinha sido numerado do Gauchão Já nesse tinha, ritmo período, aí. Já tinha sido. Então, até 2010 eu trabalhava em 3 empregos. Aí, em 2010, eu decidi não. Final de 2009 e início de 2010, eu acabei sendo desligado tanto do União como do Colégio La Salle Santo Antônio, porque quando eu apitava na quarta-feira, eu tinha que viajar na terça. Aí viajava na terça, apitava na quarta, voltava na quinta. Cara, não tem emprego que vá segurar. Não tem chefe que goste de ti que segure. Vai lá, Marcião. Não, Vai lá. por mais camiseta que eu trouxesse de presente, não tem como segurar. E ali eu fiquei somente na Prefeitura de Esteio como concursado e também começou a dar bastante indisposição, porque a equipe diretiva, ficava possessa quando saía, né? Os caras, e dentro desse ambiente há muita inveja, então os caras acham que tu tá indo... não tá indo apitar, tá indo viajar pra fazer turismo. Pô, liga a TV, cara. Vai passar na TV Vai passar na TV o jogo. Mas também começou a criar muita indisposição, até que teve uma semana, pós-férias de julho, pós-férias de julho eu tava escalado em 2 jogos de São Paulo. Na terça-feira numa Série B, Portuguesa e Criciúma, e na quinta-feira numa Série A, São Paulo e Atlético Goianiense. E aí passei a semana inteira em São Paulo. Viajei na segunda, voltei na sexta. Passou curtindo a vida, segundo eles, né? Isso aí, tava lá na Paulista, lá gastando. Quando eu cheguei na outra semana na escola, a diretora e a supervisora me chamaram para uma reunião e me disseram que eu
tava sem função na escola. Em virtude das minhas faltas. Eu disse, pô, eu conversei com vocês quando eu vim pra cá, da minha situação e tal. Ah, pois é, mas tu tá abrindo uma lacuna na escola, aí fica faltando um professor. Eu disse, bom, eu te disse que eu ia pagar os dias. É, mas não funciona assim e tal. Fizeram uma baita de uma ata. E aí eu disse, eu não vou assinar. Não vou assinar. Não vou assinar porque eu já tinha falado com vocês e eu não vou assinar essa ata porque eu não concordo com o que tá escrito aqui. E ali começou a gerar uma indisposição dentro da escola. Eu fui na Secretaria de Educação falar com a secretária, e até que ela me disse o seguinte, olha, tu é um professor que nem os outros e eu te quero na escola. Não tem outro lugar para eu te botar. Eu disse, pô, tem um ginásio de esportes que é muito mais flexível. Não, mas lá eu já tenho meus professores definidos. Eu disse, então tá, me dá um papel aí, assinei minha exoneração e saí. E aí eu decidi trabalhar só com arbitragem, 2012, 13 e até metade de 14. Para o pessoal entender, vocês ganham um salário por ser árbitro ou vocês ganham por jogo? Tu falou sobre a geladeira, quando vocês ficam sem apitar. Vocês ficam recebendo dinheiro nessa geladeira? De ninguém, né? Então, assumi por conta e risco sair da minha profissão como concursado para arriscar dentro da arbitragem, porque eu estava prevendo uma situação e almejava chegar no quadro internacional, e a única maneira de chegar seria eu me dedicar única e exclusivamente à arbitragem. Mas não, que fique bem transparente para quem está nos assistindo, né? O árbitro ele só ganha quando ele trabalha. Então ele apitou e ganha. Se ele machucar, ninguém dá auxílio, não tem plano de saúde, não tem nenhum tipo de auxílio médico que vá tratar, o árbitro tem que pagar do bolso dele. Preparador físico, o árbitro tem que pagar do bolso dele, um fisioterapeuta, o árbitro paga do bolso dele, o nutricionista, o árbitro paga do bolso dele, o preparador físico, a mesma coisa. Tudo sai do bolso do árbitro. Não tem nenhum incentivo da federação, do sindicato, da CBF. O árbitro é extremamente autônomo. Por isso que essa semana até saiu uma reclamação do Renato Portaluppi, e eu concordo com a reclamação dele, de que não pode um árbitro de futebol ainda em 2024, o cara trabalha a semana inteira, vou ali apitar um jogo e volto. Não. Qual é a preparação desse cara? Né? É várzea isso, né? Isso é várzea. Isso é várzea. Isso é o que tu fazia na época lá, que tu ia lá no final de semana, pitava lá, ganhava uma graninha, e aí tá. Segunda-feira eu tava na aula, estudando. Mas não, o cara vai pra apitar um jogo com 50, 60 mil pessoas, né, que é um compromisso, né, onde dá um investimento tremendo das equipes, e o árbitro é amador. E é o cara que decide. É o cara que tá decidindo. São 90 minutos de decisões do árbitro, né? Na minha época de arbitragem, se tinha um estudo que o árbitro tomava aproximadamente 200 decisões durante uma partida. Cara, 200 decisões, se tu não tem um local adequado de treinamento, o treino é na rua, né? Eu me lembro que na minha época eu treinava na rua ali, corria da Encol, ia até o Iguatemi, dava 2, 3 voltas no Parque Germânia, voltava para casa e esse era o treino. Ah, não tinha um treino de potência, um treino específico. Cara, era moda louca, assim, cada um por si. Um trabalho psicológico forte também, né? Que é muito importante. Tá vendo 90 mil pessoas te xingar, te chamar de tudo, né? Tudo. É. Pô, isso aí, o cara tem que ser bom de cabeça. Não, afeta, não tem como passar batido. Então, a arbitragem ela tem que ser profissional. Tá cheio de pessoas trabalhando no futebol sem nenhum tipo de conhecimento, muito mais por ser amigo dos amigos. E os árbitros que vão lá representar uma federação ou uma CBF não têm um retorno financeiro comparado com esses caras que não sabem nada. Não, e tu falou, né, eu digo que todos os árbitros são amadores no Brasil porque não tem um perfil profissional. Não. Eles são profissionais porque eles estão apitando lá a Série A, só por causa disso. É que nem um professor de uma escola pública ser cobrado como se ele estivesse num particular. Fechou. É isso aí. E aí o cara vai lá, renda... o cara ganha pra ser professor no estado 1.200, tá, vamos botar um pouquinho, R$2.000, mas o cara é cobrado como se estivesse ganhando 10. Não. E aí tu põe... Dedicação exclusiva. A renda do estádio, 3 milhões de renda do estádio do jogo, isso, né? Aí tu vai lá e R$5.000 pro árbitro principal. Teve uma história, agora tu tocou nesse assunto aí. 2010 foi apitar um jogo na Arena Barueri. São Paulo e Atlético Paranaense. E aí, antes do jogo, o Diguinho, filho do Carpegiani, que é um amigo que eu tenho de infância, bateu lá no vestiário, foi lá trocar uma ideia e tal. E aí, papo vai, papo vem, ele assim, deixamos de ganhar 20 mil na última rodada de bicho. Daí eu assim, 20 mil, vocês iam dividir todo mundo aqui? 20 mil pra cada um. Aí assim, 20 mil pra cada um. Eu disse, como assim, cara?
20 mil, tava nos envelopes separado. Daí eu disse, tá, e o bicho hoje é de quanto? Não, hoje é 10. Aí eu disse, 10 mil, então eu vou te mostrar aqui meu borderô. Cara, eu ia ganhar 2.700. O Altemir Hausmann, assistente mundialista, ia ganhar R$2.000. O outro assistente ia ganhar, eu ganhava 2.700, ele ia ganhar um pouquinho mais, ele ganhava metade, 1.400. E o quarto árbitro, 400 pila. Cara, somando todos, não dava o bicho de um deles. Isso Série A do brasileiro. Série A de brasileiro. Aí eu mostrei pra ele, assim, olha aqui quanto é que o quarto árbitro, 400 conto. 400 pila. Pra ficar ouvindo mais que tu. Mais ainda. Aí ele assim, cara, não acredito nisso, cara. Eu disse, e vocês não chamam de filho disso, filho daquilo, não sei o quê. E eles, cara, uma vergonha. Eu disse, é uma vergonha, cara. Esse é o tratamento que um árbitro brasileiro tem. Esse é o retorno que um árbitro tem pela dedicação. Cara, tá tudo errado. Cara, um bicho de você. Eu não tô dizendo que os árbitros têm que ganhar o que um jogador de futebol ganha, mas tem que ser uma rentabilidade pelo menos suficiente. Vai estar fora da escala? Beleza. Pelo menos eu tenho uma carteirinha grana assinada, né, Márcio? Eu tenho uma grana assegurada de que qualquer coisa, né, garanta o pagamento das minhas contas que eu tenho. Tu imagina, a arbitragem ela tem a responsabilidade de um esporte bilionário de fazer a gestão desse esporte, conduzir o jogo, enquanto a gente tem o Neymar aí que assinou um contrato de quase 1 bilhão por ano, se lesiona, fica ganhando dinheiro sem jogar. Se ele se lesiona sozinho, tu levanta as mãos pro céu e agradece. Agora, se ele se lesiona numa chegada e tu, porventura, não botou o cara pra rua, tu que tá fora, Tu que tá fora. Então, assim, tu tem que ter toda uma responsabilidade, inclusive, de proteger um jogador técnico. Desse nível. Chegou a apitar o jogo do Neymar? Apitei o jogo dele na Vila Belmiro e uma... É fenomenal mesmo. Jogava muito. Mas não foi o melhor que eu vi jogar. De dentro do campo. Então agora, por favor, agora responde. Não, o melhor que eu vi jogar foi o Ronaldinho Gaúcho sem... Tu apitou o jogo do Ronaldinho Gaúcho. Tanto no Flamengo como no Atlético Mineiro. Pra mim foi um fenômeno. E apitei o Ronaldo Nazário também na época do Corinthians. Já em fim de carreira... Que 2009, também era fenômeno, né? Também. Não precisava nem correr, Nem corria mais, mas não precisava correr também. Não corria. Não precisava correr. Teve um jogo do Ronaldo na Vila Belmiro que ele meteu 2 gols. Não, apitei um ano depois. Um ano depois. Foi um ano depois. Aquele jogo lá dele é fenomenal. Foi um dos melhores jogos dos últimos brasileiros. 4-3, acho que foi. Isso. Que jogão. Mas era um cara que... E era um cara que tomava a porrada, não chorava, não ficava reclamando, dava risada e parecia que ela incentivava mais ele ainda a jogar. Era outro nível, né? Total. Não, irado. Vamos fazer umas perguntas boas pra corte aí. Márcio, qual foi o jogador mais chato que tu já teve o prazer de conduzir uma partida? Não foi o Maicon e não foi o D'Alessandro. Cara, jogadores mais difíceis assim que eu peguei foi o Fagner, na época do Vasco, lateral direito que joga no Corinthians hoje. Que também tá velho, né? Joga pra caramba. Joga bem, mas tá antigo, né? Chega às vezes com uma força desproporcional. O Kleber Gladiador, na época do Palmeiras, era um cara complicado de levar. E o Valdívia do Palmeiras também, que era debochado. Jogava muito, mas era debochado. Então ele provocava o adversário, os caras se irritavam, batiam, aí dava risada, tinha que amarelar. Pra mim foram os jogadores mais complicados que eu peguei. E de técnico, Márcio? De técnico... Não foi o Lisca, viu? Não foi? Não foi. Todo mundo acha que foi, mas não foi ele. O Renato chegou a pegar o Renato como Peguei. Cara, o cara mais complicado, que inclusive eu botei ele pra rua 2 vezes, foi o Galo. O que foi treinador Alexandre Galo. Atlético Mineiro. Isso, na época do Náutico. Os 2 jogos do Náutico, numa Série B que eu optei dele, os 2 jogos eu botei ele pra rua. Não tinha como? Não tinha. Uma vez ele chegou a até me desafiar. Quero ver tu me botar pra rua, tu não é homem pra isso. Então. É que na tua época não tinha nenhum cartão vermelho, né? Tu só tinha que direcionar. Já tinha. Não. Tu não precisava dar o vermelho pro... Não precisava aplicar. Hoje pode, né? Hoje tu aplica, né? Hoje tem que aplicar. Tu dá uma amarela... Só me mandava embora. Excluído. Que loucura. Vai passear. E qual é o jogo mais emblemático da tua carreira, Márcio? Grenal. Não tem... Tu apitou 4 Grenais. 4 Grenais. E qual foi os resultados? Deve saber de cor. Me lembro. O primeiro foi um em Rivera. Foi 2-1 pro Grêmio de virada. Depois apitei um no Beira-Rio. Nesse mesmo campeonato, foi 1-1 no Beira-Rio. Um outro no Beira-Rio, 2-1 pro Inter.
Um dia frio, que deu a confusão com os Gandula e Luxemburgo. E o meu último jogo apitando profissionalmente em Caxias do Sul, que o Inter também ganhou 4-1 do Grêmio, que foi uma roda. Final do Gauchão. E como é que é a vibe de um dia de Grenal? Como é que tu acorda um dia sabendo que tu tem o controle do jogo que vai ser assistido por todo o estado? E um dos jogos mais tensos do Brasil. Na realidade, a tensão ela já começa desde a escala, né? Quando sai a escala pública, ali já começa a tensão, porque os dirigentes já começam a se alfinetar, né? A imprensa também gosta de alimentar algumas desavenças, até para apimentar o jogo e levar a público. E tem notícia, né? E ter notícia. Então, assim, é tudo que antecede os 90 minutos, que geralmente não é um jogo bom, é um jogo pegado, disputado, dedo na cara, todo mundo se ofendendo ali dentro do campo. E o pós-jogo, se tu for bem, beleza. Agora, se ficou alguma situação de polêmica, aquilo ali é batido até a próxima rodada. Então, mexe muito com o emocional. Eu levei 12 anos para apitar um Grenal, eu fiz o curso em 99, fui apitar meu primeiro Grenal em 2011, já me via preparado antes, mas como eu estava nessa fila e no processo, porque ainda tinha o Gaciba, tinha o Simon, eu tinha que esperar a minha vez, e ali em 2011 eu consegui ter a minha primeira oportunidade de apitar um Grenal, mas para mim é o jogo mais emblemático. Depois no Brasileiro, eu cheguei a apitar um Corinthians e Flamengo também, que pra mim foi um baita de um jogo. Aonde esse jogo? No Pacaembu, em 2011. O time do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho, o Thiago Neves, o Renato Abreu, o time do Corinthians tinha o Alex, né, o que jogou no Inter. Sim. Danilo, Liedson. Dois timão. Ralf. Dois jogão de bola. Então pra mim, assim, foram os jogos mais emblemáticos. Chegou a pegar importantes. um Maracanã lotado assim? Lotadão não, Não. mas com 40 mil peguei. Um Fluminense e São Paulo no Maracanã. Uma coisa que tu falou da imprensa, a imprensa e os veículos de comunicação e os dirigentes, eles têm o poder que o pessoal fala de condicionar a arbitragem, Márcio, tu acha? Tem, porque no momento que sai uma escala e daqui a pouco um dirigente ele não gosta de um árbitro, ele puxa histórico, já começa a criar uma animosidade do árbitro com os torcedores, né? Já deixa um clima tenso. Então tem sim. O poder do microfone E aí chega na cabeça do árbitro e na hora da decisão talvez ali pesa um pouquinho mais, pesa um pouquinho menos. Mas aí é que tá. Se tem um trabalho psicológico... Cara, a gente volta na profissionalização da arbitragem. O cara ameniza, né? Sabe que aquilo ali é uma jogada de marketing. Agora, se tu leva pro pessoal, aí tu te perde. Porque assim, tu fica meio que condicionado. É contra o time do cara lá, vou botar contra o time dele. Né? Porque tu fica num clima de raiva. A gente é humano, cara. Né? O árbitro é humano. E por ser amador, ele é tipo assim... Ele vai errar. Vai errar e vai ter um sentimento também. É normal ele errar. De raiva contra... Que, pô, tu tá indo trabalhar, tu tá sendo instigado, tá sendo já... Né, contestado antes mesmo de trabalhar. Eu acho que no que tu termina uma partida, eu acho que o dirigente ele tem o direito de opinar, mas nunca também entrar para a parte da ofensiva, né? Que normalmente os caras se perdem. E aí entra para uma parte muito pessoal, aí, cara, marca na paleta, assim. É que daí não fala do profissional, né? Ele fala da pessoa, né? Pessoal o ataque, né? Pessoal o ataque. Não é tipo assim, o Márcio é ruim árbitro. Beleza. É a opinião do cara. Não, o Márcio é mal intencionado. O Márcio não... Escutei isso aí no final de um Grenal em 2011, de um dirigente do Inter, o Roberto Sigma. Cara, o Inter ganhou o jogo nos pênaltis e ele ficou bravo porque eu tinha escolhido um lado da goleira onde tinham as duas torcidas, tanto a do Inter como a do Grêmio, que era uma orientação da CBF que nas decisões, desde o ponto penal, as decisões de pênaltis, se colocasse a cobrança no lado da onde se tinha as duas torcidas. E aí, mesmo o Inter ganhando, o cara foi puxar uma história do meu falecido pai, que já tinha 14 anos de falecimento na época, que meu pai tinha sido dirigente do Grêmio na década de 70 do futebol de salão, porque eu era mau caráter, porque eu era gremista, porque eu era isso, por isso que ele quis favorecer o Grêmio. Aí eu fiquei pensando, esse cara tendo aqui todos os dias, o campo, os caras sabem onde é o buraco, onde é isso, onde é aquilo, o cara vai entrar numa paranoia dessas. É muito amadorismo também, né? É muito amadorismo. E entra numa questão pessoal, né? Aí é pessoal. O que meu falecido pai tem a ver com isso, cara? E o pior é que tu não pode falar nada nessa época, né? Não
Até hoje não pode, né? Sim, até o árbitro não tem poder de fala, né? Não, nenhuma. O cara é censurado total. Tem um código de silenciamento na arbitragem. Assim, tu pode ser ofendido de tudo, mas tu não pode responder nada. Né? E os dirigentes também mantêm esse código. Tipo assim, deixa bater. Deixa bater que vai passar. Sim. E com jornalista, Márcio, tu já teve alguma treta? Não tive nenhuma treta. Até com os comentaristas de arbitragem da minha época, cara, às vezes eu escutava umas bobagens assim, mas levava na boa, né? E mesmo os caras nunca tendo apitado. Mas levava numa boa porque, pô, o cara tá ali pra opinar. Nunca ficou na quadrinha, quer dar palpite. Eu falei por ti isso aí, eu falei por ti. Nunca chegou nas quatro linhas aqui. Pô, e é verdade. Sim, né? pô, relaxa, é verdade. parceiro. Dá tua opinião. É verdade. Como é que eu vou dizer que o cara tá mal, tecnicamente tá mal? Só um pouquinho, meu. Quando é que tu entrou no campo? Né? Quando é que tu tomou uma decisão com os suores correndo na tua cara, com 10 cachorros em volta de ti aqui, rosnando? Né? Meu... Daí tu é o grosso, né? Aí tu é o estúpido. Daí tu vai ser, olha só, Márcio antipático. Tu tá falando a tua opinião a partir do livro de regras. Isso. Que é um livro interpretativo. Né? Pode ser tal. Tipo, se tu, no entendimento do árbitro, tipo assim, então assim, no meu entendimento a decisão é essa. E o cara tem que respeitar a decisão. Por mais que eu acho que não esteja certo. Eu posso dizer, olha, eu não concordo com a decisão dele, mas respeito a decisão que ele tomou. E fim de papo. Agora, eu faria. Não, tu não faria porque tu nunca fez. E na época que tu apitava, tu chegou a pegar VAR? Não peguei VAR. Tu peguei acha só os rádios. No mundo inteiro foi, aqui não. Fala um pouquinho sobre o VAR, o que tu acha disso? Pra mim é uma discrepância total, porque o VAR, ou ele é muito melhor que o árbitro, ou ele é muito pior que o árbitro. Não há um equilíbrio. Então, o VAR se tornou uma bengala dos árbitros ruins e se tornou uma instabilidade pro cara que é bom dentro do campo e não tem confiança em quem tá trabalhando na cabine. Né? Porque são interpretações, como são lances interpretativos, muitas vezes quem está na cabine não vai ter a mesma interpretação de quem está no campo. E quando esse cara é chamado para fazer a checagem de alguma jogada, se ele não tiver confiança total nesse cara que está trabalhando com ele, cara, atrapalha e muito. E é o que vem acontecendo no Brasil, sabe? Não há um equilíbrio. Para mim, o VAR tinham que ser ex-árbitros que não vão ficar divididos. Numa partida ele tá como árbitro de vídeo, numa outra ele vai estar dentro do campo. Cara, são caras que são específicos do VAR. E fim de papo, tu não vai apitar, tu vai ficar na cabine. E vai passar essa tranquilidade pro cara dentro do campo. Vai passar a tranquilidade. Porque o cara do campo, muitas vezes, até um tempo atrás, cara, era como se fosse um concorrente. Então, tipo assim, pô, esse cara não vai passar não tá me passando a informação real, esse cara tá botando alguma coisa na minha cabeça pra eu tomar a decisão errada, porque na semana que vem é que ele tá apitando. Talvez ex-árbitros consagrados que passem um respaldo pro cara que tá lá dentro. Seria o ideal. Tipo assim, o Márcio é do VAR lá, o Márcio é no VAR. Pô, o Márcio já parou de apitar, ele não vai querer vir pro campo. Ele só tá te ajudando lá na cabine, vendo a imagem melhor. Isso aí. Não preciso cobrar teste físico de um VAR. Óbvio que eu vou precisar que o cara tenha uma visão bacana, né, pra poder interpretar corretamente. Agora, cara, o VAR pode ser um gordinho, barrigudo. Cara, mas ele tem a experiência. Tomando uma ceva, mas olhando ali. A gente, de vez em quando, em casa, consegue ver o negócio, né? A gente consegue ver com mais facilidade, mais velocidade, talvez. Eu não sei qual é o protocolo que tem que ser seguido de vez em quando, mas às vezes, cara, não precisa esse tempo todo. Nós estamos vendo que não tá vendo? Então, tipo, deveria prezar pela experiência de um ex-árbitro. Uma coisa, só pra gente encerrar essa parte de arbitragem. Quando é que parou a arbitragem e aí tu migrou pra TV direto? Isso, parei na arbitragem em 2014... E 2 meses depois eu fui convidado para trabalhar na RBS TV como comentarista de arbitragem. E por que parou? Parei por alguns episódios que eu já tinha denunciado, né, umas questões de racismo dentro do futebol, que hoje é um assunto que está sendo debatido bastante, que era muito frequente, que acontecia na Serra Gaúcha. E teve um episódio específico que foi em Bento Gonçalves, quando foi xingado antes de começar o jogo, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo, no final da partida. Aí no final eu encontrei meu carro com as portas amassadas a pontapés, com cascas de banana sobre o capô do veículo, e quando eu fui dar a partida do carro, caíram 2 bananas do cano de escapamento. Ali pra mim foi a gota d'água, né? Sim, larguei. Não, fiz a denúncia, não apitei até o final daquele campeonato. Mas já desgostoso,
da maneira como a própria federação lidou com a situação. Eles tentaram, de tudo que foi forma, abafar a situação para não levar adiante. Eu disse que eu ia levar até o final, não ia me calar. Né? E ali, de certa forma, foi meio que decretado o fim da minha carreira, porque no entendimento do presidente da federação, que era o Noveleto, e dos gestores que estavam ali, eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água, porque as pessoas negras estão acostumadas a passar por esse tipo de situação e não seria nada demais. Então, se o problema era o meu carro, eles pagariam o meu carro. E eu disse, cara, eu não fui educado dessa maneira. Vocês estão falando com a pessoa, não tem nada a ver com o carro. O carro, foda-se o carro. É isso aí. Se eu bater meu carro, eu não vou te pedir ajuda, eu vou ter que pagar meu carro. Mas é que vocês não conseguiram compreender a gravidade do que está acontecendo. Do problema que é. É um crime. Que é um problema cultural, né? E não foi só esse episódio, tu já vinha sofrendo. Não, já tinha denunciado outros anos. Tanto é que de 2006 a 2014, que foram 8 anos, quando eu ia apitar jogos na Serra Gaúcha, que tu trabalhou bastante lá, Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi e tal, cara, eu já nem aquecia mais no campo pra ficar... Pra não ficar ouvindo. Pra não escutar a quantidade de bobagem que esses caras falavam abertamente. Assim. E de graça, né, Márcio? De graça. De graça. Porque tu não sabe quem são, não sabe nada. Não, e aí se eu vou retrucar... é capaz de ainda inverter a jogada, né? Pô, ele é um cara desequilibrado, não sabe escutar, quer bater boca com o torcedor, então... Que é o que está acontecendo com o Vinícius Júnior na Espanha, basicamente. Isso, quando ele retruca... ele que ele não sabe lidar com o futebol, com a cultura do futebol. Cultura do futebol. Isso aí não tem nada de cultura, não, isso é crime. Futebol, se a gente for pensar, cara, é um esporte, é uma profissão, mas o propósito dele é o entretenimento. Né? Fazer com que as pessoas... vão até, né, até o estádio, cara. Quem ganha e que por isso são aqueles caras lá embaixo. Eu não posso me sentir no direito de esperar um jogador no final do jogo e botar o dedo na cara do cara. Né? Quem tem que cobrar ele é o dirigente dele. Agora, como vai cobrar, eu não sei. Agora, eu, como um torcedor, como é que eu vou me arriscar e botar o dedo na cara do tá um safado, não tá correndo, não sei o quê. Tu falou que futebol é um esporte. Pra mim, futebol é um jogo. Que tem diferente. Pra mim, esporte tem controle. O futebol é o único esporte que é um jogo pra mim, porque tu não sabe quanto tempo vai demorar pra acabar. Porque tem a cera, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Também tem isso. Tu não sabe o que vai acontecer. O vôlei tem um final, um início, meio e fim. O futebol nunca tem. O futebol tu não sabe o que vai acontecer. Então, e já vira peleia, né? Tipo assim, foi pro final do jogo, tá, e o que vai acontecer? Não sabe, velho. Não sabe quando é que acaba o jogo. Então, pra mim, já é um jogo, não é mais esporte, é um jogo. Pode ser, é um outro conceito. É um outro conceito, é um jogo, velho. O futebol é um jogo onde vai ganhar. Quem fizer melhor ganha, mas é um jogo. Por isso que eu penso assim, é muito louco. E aí tu perde o controle dessa parada e acontece esse negócio que aconteceu contigo. Tipo assim, como é um jogo, é emoção. Sim. E aí o cara perde o sentido da real. Total. E se sente à vontade porque, de certa forma, é um espaço que proporciona esse tipo de xingamento de crime, né? Porque se tem a velha lógica de que eu tô pagando ingresso, eu posso tudo. Né? Eu posso ser machista, racista, homofóbico, eu posso ser o lixo que for, porque eu tô blindado, eu paguei meus 50 pila, eu posso fazer o que eu quiser lá dentro. É a hora do falar o que quiser, né? Isso. Aí chega num tribunal de federação, os caras, ao invés de tomar um posicionamento firme, os caras dão risada. Tipo, no tribunal, o que decidiu realmente, assim, a minha saída da arbitragem foi quando na quinta-feira que antecedeu esse Grenal final que eu apitei, eu fui no tribunal porque eu fui citado para estar presente, mas não pude falar. Por algum motivo especial? Não, disseram que eu tinha que estar presente. Eu fui citado, mas eu só falaria se porventura o auditor lá me chamasse, o juiz me chamasse. Mas não chamou tu ser árbitro. Oi? Isso por tu ser árbitro. Isso, é. Árbitros não podem se pronunciar. Não pode se pronunciar. E aí, durante a defesa do advogado do esportivo, que até hoje está na federação lá, amigo do presidente atual, o cara chegou e disse assim, na defesa, chamar negros de macaco não é ofensivo, eles estão acostumados com isso. Agora, se deparar com um veículo com as portas amassadas a pontapés, isso sim é doloroso para um homem, conforme a propaganda dos postos de Ipiranga, porque brasileiro é apaixonado por carro. E aí os caras começaram tudo a rir. Ele falou isso Falou isso aí lá dentro. Lá dentro. Aí eu me levantei, eu ia quebrar a cara dele, eu ia dar uma bomba na cara dele. Aí eu ia perder a razão. Aí um amigo meu que jogava basquete comigo, que era te acalmou. Não me segurou e disse, cara, vamos sair, porque os caras estão fazendo de propósito isso pra te desestabilizar, pra exatamente tu reagir, porque domingo tu vai apitar a final. Se tu der nesse cara, eles vão te tirar da escala. E aí tu vai ser violento,
né? O cara que não tem controle emocional. Jogou carreira fora. Isso aí. Porque tu já tinha jogado, já não queria mais, mas ninguém sabia. E aí é verdade, meu, vamos embora. Aí eles teriam te demitido, né, Márcio? Isso Não era aí. tu que pediu Não, sair. é. Aí assim, não, a gente demitiu o Márcio porque ele deu um soco no cara. Descontrolado. Né? Descontrolado. E aí foi pra TV. E aí fui pra TV. Foram 6 anos na RBS. Foram, cara, anos de aprendizado, completamente uma transição de carreira. Assim, pra mim, um desafio tremendo. Televisão era um negócio que me assustava naquele momento, assim, porque vou ficar olhando pra um buraco de uma câmera sem ter a reação das pessoas e tu explicar algo, né, imaginando que as pessoas vão estar entendendo, mas sem que tu saiba como é que está sendo bem aceito, recebido aquilo, era um negócio que ficava assim, meio numa angústia. Eu me lembro, nas primeiras participações, ficava com umas rodelas assim, de nervoso. Mas gostou? Aí gostei, depois comecei a me sentir muito mais à vontade. Então foi uma experiência bacana na televisão, sim. E como é que é comentar Colegas? o colega que trabalhava contigo? É difícil? É difícil, mas eu nunca entrei nessa questão pessoal. Por isso que eu penso que quando tu vai fazer um comentário, cara, se tu já teve lá dentro... Tu sabe. Tu sabe como usar as palavras, inclusive. Tu não vai entrar na questão pessoal, tu não vai entrar... Pô, hoje o fulano não tá bem, cara. Ele tá mostrando uma dificuldade técnica, uma dificuldade disciplinar na partida. Mas assim, eu não vou dizer, o cara é ruim, não tem condições, né? Como eu vejo alguns comentaristas dizer. Tipo assim, como assim, meu? Respeita a história do cara. Ele pode estar passando por um momento ruim. E muitas vezes o árbitro também tá passando um momento ruim, familiar, pessoal, não? Então tem que levar em consideração isso também. E sem respaldo nenhum. A Nenhum. diferença é que o jogador ele tem uma fortuna por trás ali que ele pode investir na saúde mental dele. E o árbitro não. Pô, o árbitro trabalhou um tempão, pô, o cara põe o carro na parada, né? Daqui a pouco estraga o carro. Cara, quem vai ter que pagar o conserto do teu carro é tu mesmo. Então, assim, cara, várias preocupações que uma federação poderia solucionar. Pô, tá escalado. Cara, é o carro da federação que vai levar a arbitragem. Tem um carro específico da federação para cada jogo. Sai lá, vai sair do centro de Porto Alegre, vai sair da Federação Gaúcha de Futebol, um carro alugado pela federação com motorista. Só tem que ir até a federação, pô. Só tem que ir até a federação. Deixa o carro de vocês estacionado aqui e aí vai ter uma pessoa específica para levar. Talvez mas não... Um diazinho antes, ó, psicólogo tá disponível pra ti das 3 às 4 da tarde. Antes da viagem, ó, isso psicólogo. Isso aí, o Ou cara pós-jogo, aí... Não, faz online mesmo. Online, Tipo, o cara vai te atender, né, vai conversar contigo. É importante, mas é que, como é um meio extremamente machista, né, os caras acham que o homem não chora, que o cara não sente. Então, pô, é aquele velho ditado, meu. É onde o filho chora e a mãe não vê. Literalmente. Literalmente. Pra galera que não sabe, eu saí da arbitragem, a minha gota d'água foi um jogo que eu fiz lá em Vacaria. Vacaria, sei lá, 5, 6 horas de viagem. Estrada horrível. Estrada horrível. A Cheio gente de foi curva, fazer o subida. jogo do Glória, ou seja, 5 horas de viagem, mais ali umas 3, 4 horas no estádio, voltamos 5 horas. Bateu e voltou. Bate e volta, porque isso aí Sim, é a bate realidade e da volta, arbitragem, cara. A gente não ganha dinheiro pra dormir no lugar. Isso não. Tu ganha gasolina pra ir pra voltar no mesmo dia. E daí voltando, cara, eu tava com o Coren, inclusive, a gente tava falando sobre isso ontem. Voltando, eu com o meu Nissan Marchzinho, fui ultrapassar um caminhão naquelas vias que era uma pra cada lado, vinha um outro caminhão na contramão, nós passamos no meio, não era o nosso momento. Não era o nosso momento, chegou a bater o retrovisor, um em cada caminhão. E nós passamos assim, cara, a gente ficou 30 segundos gelado, assim, ó. Que Ninguém loucura. falou nada. Nada, daí eu só olhei pro Corey e eu disse, meu, esse Larguei. aí foi o último, cara, largamos, porque senão nós vamos morrer. Porque era todo jogo. A gente tinha que Não, ir e a pro neblina interior, na descida. voltar tudo no mesmo dia e, assim, ó, o risco de acidente de carro E- pra nós da arbitragem é gigantesco. Viajar cansado, receber pouco, escutar xingão. Pós-jogo. Não, a ser gente é culpado psicopata, pelo cara. erro de alguém, pelo erro do jogador que não fez o gol e tu que deu o pênalti pro outros Isso caras aí, lá. E ainda ganhar pouco e quase morrer. Não. Não. Acho que não, né? O árbitro, ele tem um certo tesão com a adrenalina e com a confusão, cara. Eu, sei lá, me Pode subiu ser, um negócio nunca, assim que eu- nunca parei pra pensar nisso, mas tem sim. O cara tem que gostar primeiro. Né? E no momento que tu passa por uma situação dessas tensa e tu entra num conflito, tipo assim, cara, segue a tua intuição. É pra largar, cara, sair. Não quero mais. Não quero mais. um aviso, né?
Porque, cara, essa aí vocês escaparam. Numa próxima não vai escapar. Exatamente. Não vai escapar, meu. E, Márcio, só pra gente ter tempo, fala um pouquinho sobre as tuas novas metas de vida aí, o que tu tá fazendo hoje, quais são os teus sonhos, teus anseios agora pros próximos anos. Bom, eu ultimamente estou envolvido no meio político, né? Eu sou assessor parlamentar da deputada Laura Cito, do PT, e vou concorrer, né? Eu sou pré-candidato à vereança esse ano em Porto Alegre. Tenho, né, um sonho de ocupar um espaço, uma cadeira na Câmara Municipal, trabalhar muito essa questão do esporte. Penso que a cidade, nos últimos 14, 15 anos, assim, largou o esporte de mão e vejo uma carência muito grande, principalmente nas periferias. Não que nos bairros nobres não precisem, né? Precisa, mas são muito mais estruturados. Ali perto de onde a gente mora, inclusive, perto da Praça da Encol, ali é uma praça que tem tudo. Né? Tem quadra de beach tênis, quadra de vôlei de areia, quadra de futevôlei, né? Tem balanços adequados. Policiamento, na Jamaiquinha a mesma coisa. E a gente sabe o quanto o esporte tira essas pessoas mais vulneráveis por um caminho ruim pra vida, né? Com certeza. Então, tem vários espaços super bem... super, assim... que estão preparados para receber a população, né? Mas normalmente são espaços localizados em bairros nobres, né? A própria Orla é um espaço sensacional, mas por que não ter espaços assim nas regiões periféricas? E penso que se tivesse espaços adequados, principalmente para a prática esportiva, cultural, cara, nós poderíamos aproveitar muito mais uma gurizada talentosa que se tem nas periferias, de fazer com que eles se desenvolvam, fujam dos convites paralelos, e o convite paralelo mais perigoso hoje, no meu consentimento, é o tráfico de drogas. Então, fazer com que essas pessoas tenham essa vivência, automaticamente se livrem desse problema social que é muito, muito perto e muito próximo da gente, e automaticamente é um efeito cascata também, porque quanto mais violência tiver na periferia, essa violência ela vem e vai chegar na região central. Então, ter uma sociedade muito mais ativa, muito mais com a saúde mental melhor, com a saúde física melhor, né? Que não precise consumir tanto medicamento, que possa ter uma qualidade de vida melhor. É óbvio que também passa por uma questão financeira, mas assim, oportunizando principalmente os jovens, né, crianças e jovens, e também o idoso a ter essa vivência esportiva, eu acredito que a gente consegue transformar uma sociedade através do esporte, que é, no meu entendimento, o que mais precisa hoje na cidade de Porto Alegre. E também por tu ter vivenciado toda essa questão aí do racismo no futebol, tu também poder apoiar essa causa, que ainda é muito importante a gente falar sobre isso, porque não é uma coisa que acontece na Europa, na Inglaterra, na Austrália, é um negócio que acontece diariamente aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e tu ter passado por isso e ter te revoltado tanto vai te fazer lutar pela causa de uma maneira muito mais brava do que uma pessoa que não passou por isso, por exemplo. Também, eu penso que é uma contribuição muito importante, né? Quando a gente tem essas viradas de chave e desperta um gatilho, principalmente para mudança. Porto Alegre, eu não me orgulho nem um pouco de dizer isso, mas é uma das cidades, se não a capital do país mais segregadora do país. E isso é muito ruim, porque faz com que as pessoas não consigam ter uma integração, né? E isso tem que ser modificado através de políticas públicas, né? Fazer com que esse povo periférico frequente esses espaços centrais, né? Oportunizar com que haja novamente um passe livre no último domingo do mês, que não acontece mais, que era a possibilidade dessas pessoas ou visitarem seus parentes ou frequentarem alguns espaços públicos, né, como o Parque da Redenção, como Marinha do Brasil, chegar numa Encol, chegar num parcão. Ou shopping, ou no shopping, Então, assim, proporcionar para essas pessoas também um lazer, né? Porque, ficar trabalhando toda semana e chegar no final de semana, aí no teu bairro não tem nada, né? E tu não pode sair porque não tem nenhum passe livre, porque se for uma família com 4 pessoas, é no mínimo 20 pila para vir até o centro, mais 20 para voltar, 40 pila. Só de passagem. Transporte. E tu, vai sair domingo, vai ter que comer um negocinho, um sorvetinho e tudo mais. Então, é um passeio, no mínimo 4 pessoas de uma família, os pais e filhos e tal. Cara, é um passeio que sai no mínimo 120, 150 reais, que é 10% de um salário mínimo. Né? Então,
as prefeituras deveriam se preocupar em ter esses espaços adequados para a população. Até para o próprio empreendedorismo é importante que haja políticas públicas, porque enquanto a sociedade não se desenvolve como um todo, tem menos dinheiro circulando. Também. Não é só gente de grana que gasta dinheiro. Tem muitas empresas que são voltadas para públicos gerais que, quanto mais política pública tiver, mais dinheiro vai circular até pelas periferias. Então é importante, a gente fala sobre empreendedorismo aqui, só que é muito importante também a gente ter essa visão de fazer pelas políticas públicas também, para que todo mundo cresça, não só o Concordo contigo, empresário. não só o empresário considerado de grande porte, né? O pequeno empreendedor também. Isso Que ele que ele possa, né, colocar o seu produto à disposição para ser consumido pelo cliente. Olha quantas pessoas a gente vê vindo de periferia, começando empreendendo, às vezes com uma barraquinha de cachorro-quente, começa a crescer, vai para um shopping, bota seu negócio no shopping. Então, esse investimento do Estado ele é muito importante. A gente vive um maniqueísmo hoje entre direita e esquerda que é terrível. Não sei o que é pior, ouvir um cara de ultra-direita ou um cara de ultra-esquerda. Parece que eles não veem o que está acontecendo na população. Sim, só vê o seu lado. Eles né? só querem defender uma bandeira. E até é importante a gente dizer aqui, a gente não tem lado político, a gente quer o melhor para... Eu penso que o desenvolvimento social acho que deveria ser o pensamento geral da política, né? Saber que, como é que a gente pode diminuir essa desigualdade social, né? Através dessas políticas públicas, através do incentivo ao empreendedorismo, né? Mas não só do grande empreendedor, do pequeno também, fazer com que esse cara também faça circular esse dinheiro dele, o investimento dele. E gerar emprego, não é? Ele gerar emprego para outras pessoas, outras né? pessoas. Que é mais fácil também acesso para essas outras pessoas. Também. Porque o cara que vem da periferia conseguir um emprego numa grande empresa, a gente sabe que é complicado. A gente sabe que é mais difícil pro cara. A gente sabe que não adianta, é cultural essa parada. Mas ele pode gerar lá na região dele. Gerar na região dele, exatamente. Então empreende aí e gera emprego pra periferia pra começar a aumentar. Isso aí, coisa boa. E parece... Eu penso que, óbvio que não é tão simples assim, mas é um pensamento que poderia ser geral, né? Mas, Márcio, esse assunto é um assunto que eu concordo contigo, ele é delicado, lógico, ele não é simples de se fazer. Mas ele é fácil de se entender. Sim, isso Ele não é simples de se fazer, mas ele é muito fácil de entender. E a gente não se entende porque, na minha opinião, não é vantajoso para as pessoas. Para quem coordena a parada toda, não é vantajoso, sim. Tipo isso que é o problema. Tem que ter sempre um oprimido na história. Né? As pessoas não conseguem entender que vai ser benéfico para todos se todos subirem, né, de alguma forma. Vai escalar todo mundo. Todo mundo vai escalar. Todo mundo vai ganhar. E, Marção, a gente tá 1 hora conversando já ali, ó. Tá? Olha só. Tem os acréscimos dos 8. Isso que eu ia falar agora. Saúde Cup, cara, aqui é no mínimo 5 minutos. É que o Marção deu aqui 8 de acréscimo num Grêmio Caxias que tá sendo xingado até hoje. Até hoje. Aqueles 8, era pra dar mais ou era pra dar menos? Segundo os especialistas da época, podia dar mais. Mas segundo o Caxias lá, tu deu o jogo pro Grêmio. É que saiu o gol, né? Sim, se não sai gol. Se não sai o gol, tava tudo resolvido. Mas é aquilo. Tem uma frase do Simon que depois daquele jogo eu fiquei pensando bastante, né? Nos acréscimos, nenhum árbitro se consagra. O cara tem muito mais a perder do que ganhar. Mas foi um ensinamento. Eu não me arrependo nem um pouco de ter dado tempo. Na realidade eu dei 6 minutos. E durante os 6 minutos a equipe do Caxias fez mais cera ainda, achando que eu não fosse acrescentar. E aí eu dei mais 2. Só que o gol aconteceu dentro dos 6 minutos. Ele aconteceu aos 50 minutos. Né? Então ele aconteceu dentro do tempo que já tinha... Dos 6, né? Dos 6. Não foi dos 8. Não foi dos 8. Mas ficou os 8, né? Mas ficou os 8. Ficou os 8. Aí tem as plaquinhas. Até empatar. Aí, mas essa parte é legal. Eu acho. É uma folgação, é um folclore legal. O problema é xingar o Márcio. Cara, não faz o folclore. Não, e outra, tá na história também, né? Tá na história também. Vai lembrar disso até aí. Hoje. Até hoje. Tem filho, né, Márcio? Tem. Vamos lembrar, né? Ô, pai, até empatar. Ele não sabe dessa história ainda, mas logo em seguida algum coleguinha ele vai contar. Dizer pra ele. Teu pai é esse. Marcelo, a gente sempre encerra. O Márcio, professor de Educação Física, árbitro de futebol, comentarista da RBS TV e hoje pré-candidato a vereador e vai ser candidato a vereador. O que tu tem pra deixar pro estudante, pro profissional de educação física, pro cara que tá perdido, ou pro cara que não tem rumo? Pode até olhar pra câmera e falar pra ele: o que tu deixaria pra esse cara aí da educação física? Pra ele ser diferente? Além de estudar, né, bastante,
para ser um profissional diferenciado, procurem pessoas, principalmente de sucesso, que possam orientar. Porque muitas vezes a gente se aconselha com um cara que está em decadência ou que já não está mais satisfeito com a profissão, e aí o cara vai te dar um monte de exemplos para tu não seguir. A educação física é um campo super aberto, né? Um campo riquíssimo. Óbvio que tem que trabalhar. Num primeiro momento, não tem como enriquecer se não trabalhar das 6 às 10 da noite. Vai ter que trabalhar, cara. Vai ter que trabalhar. Não é uma profissão a não ser que tu seja herdeiro, né? Agora, para quem não é herdeiro, no primeiro momento vai ter que trabalhar bastante, galgar o espaço, ter um pouco de paciência, mas assim, se aconselha principalmente com pessoas que tenham sucesso dentro da profissão, né? Porque para botar para baixo é um monte, aí desestimula. Daqui a pouco se perde um grande profissional por pessoas que daqui a pouco estão dando exemplos ruins ou estão desestimulando. Então, pô, te aconselha, no período de acadêmico, tenta fazer o máximo de estágios possíveis dentro da área. Cara, não sei basquete, faz um estágio num basquete numa escolinha. Não sei vôlei, faz no vôlei. Não sei parkour, faz no parkour. Não sei musculação, não gosto da musculação, mas tu já entrou um dia na sala de musculação, começa a praticar, começa a circular dentro dos ambientes e aí amplia o teu leque para depois escolher qual ramo tu vai seguir dentro da área. E só pra finalizar o que tu falou ali, não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada, né? Exatamente. Essa é a frase, né? Ah, mas eu tenho uma dica... Ô, Márcio, eu tenho uma dica de hábito pra ti. Porra, velho. Caralho. Nunca entrou no campo. Nunca entrou no campo, pô. Nunca botou um cartão vermelho em alguém. Nem em casa quer vir mandar do jogo. É isso aí. Vai contigo, cara. Pessoal, então, muito obrigado aí pela audiência de vocês. A gente tá agora no nosso 10º episódio. Vocês já acompanharam histórias de sucesso de diversos empreendedores na área de educação física. Hoje a gente conversou com o Márcio aqui, ouviu várias histórias aí de quem é apaixonado por futebol, com certeza deve ter se arrepiado. Ou xingado mais ele, né? Ou xingado mais, mas é muito legal. Eu que vivi a arbitragem também por 6 anos da minha vida, te acompanhava muito, te tinha como inspiração e te ter aqui no programa hoje é realmente algo muito legal. Valeu. Fenomenal Fico mesmo. realmente muito feliz. Fãzaço dele. E pessoal, acompanhe a gente nas redes sociais, o nosso @ tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixa de deixar o seu like, comentar aqui embaixo também, comenta qual jogo que você lembra do Márcio Chagas. Que jogo que ele apitou do seu Bem, time. de preferência, viu? E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Vem com a gente. E nos segue no Insta também, hein? Esquece Feito. não. Tamo junto. Tchau. Valeu.